Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Aqui a gente fala de mercado, legado e inovação. E eu sempre recebo pessoas que, de alguma maneira, estão construindo uma história, construiu essa história, ou tem um pensamento que nos ajuda a mover para a frente. Então, com muita alegria, eu recebo aqui o Dr. George Fassolas. Dr. George, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você pelo convite. Puxa, eu fico honrado de estar aqui. A gente já se conhece de outras épocas, né, Erivelton? De outros tempos, você tinha outras funções, eu estava em outro momento e você foi um dos caras que me inspirou, que me ajudou a construir um pouco do que eu tenho até hoje. Pô, muito obrigado. Esse é um podcast que a gente não vai falar de ciência, não vai falar de ciclo, não vai falar de procedimentos, a gente vai falar de carreira, a gente vai bater um papo aqui com o Dr. George Fassolas. Muita gente te conhece, mas muita gente não conhece tanto assim. Quem é o Dr. George Fassolas? Fala um pouco da sua vida pessoal, casado, enfim, me conta um pouquinho dessa história aí. Então vamos lá. Eu sou o George, tenho 49 anos, eu sou natural de Campinas, aqui em São Paulo, e com 17 anos eu me mudei para São Paulo, para a capital, porque eu vim fazer faculdade de medicina. Eu fiz faculdade de medicina na USP, eu sou o primeiro médico da minha família. Então, foi uma novidade. Quando eu comecei a fazer medicina, eu nem sabia o que era medicina. Para você ter uma ideia, Erivelton, eu não sabia nem que tinha área cirúrgica e área clínica. Para mim, todo mundo fazia tudo. Então, olha a ingenuidade, né? Mas entrei num mundo que eu amo e tenho certeza que eu escolhi a coisa certa para fazer na minha vida. Eu acabei na medicina escolhendo fazer ginecologia e obstetrícia. Acabei me especializando em reprodução humana, trabalhei na Huntington, que é uma das maiores clínicas aqui no Brasil até hoje, e em 2008 eu montei a minha clínica, e aí a gente vai falar bastante sobre isso, né? Eu sou casado. Você é casado? Sou casado há 20 anos, tenho 2 filhos, um de 18 e um de 16. Pô, legal, muito bom. Eu vi aqui que a sua formação, você teve que sair, você foi para Atlanta. Eu fui. Na época que eu quis fazer reprodução, aqui no Brasil não é que nem hoje, né? Hoje você tem um monte de clínica, você sabe disso. Você tem, na minha clínica mesmo hoje, a gente tem aí 4 fellows por ano, né? Os fellows estagiários, né? E outras clínicas têm programas parecidos, até maiores do que os nossos, enfim. Então hoje a gente tem residência em reprodução humana hoje, no Hospital das Clínicas, no Pérola Byton, né? Na sua época não tinha nada disso? Na Escola Paulista não tinha onde aprender. Ou eu ia para uma... Aí você tinha 2 clínicas aqui no Brasil, essa que é a verdade, assim, mais conhecidas, né? Uma era a Huntington, que na verdade estava começando. A Huntington, naquela época, fazia o quê? 20 casos de fertilização in vitro por mês, imagina? E tinha o Roger Abdelmaci, que nos bastidores a gente já ouvia falar algumas coisas que a gente não gostava muito, né? E eu acabei falando, puta, eu preciso aprender esse negócio, não dá pra ser aqui no Brasil, né? E aí um professor meu da faculdade de medicina me arrumou um estágio lá em Atlanta. É uma clínica grande, Reproductive Biology Associates. E eles são grandes lá em Atlanta, eles ficavam dentro de um hospital, que é o Northside Hospital, um dos maiores hospitais de Atlanta. E eu fiquei lá durante 1 ano. E falei, puta, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. Porque pra mim era uma área desconhecida. Era uma coisa que eu imaginava que eu ia gostar, porque eu gostava muito de ginecologia endócrina, e tem tudo a ver com a área de reprodução. Gostava dessa história de vida, de óvulo. Eu sempre gostei de biologia celular, né? Então eu gostava desse negócio de juntar óvulo com espermatozoide, eu achava o máximo, mas não sabia exatamente como era a rotina. Certo. Porque a gente não tinha nada disso na residência, você imagina? E aí eu gostei. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu tinha um grande amigo que trabalhava na Huntington. E por coincidência,
O grande amigo Alfonso Massaguer, que você conhece bastante também. Demais. Foi meu padrinho de casamento, inclusive. Um abraço pro legal. Alfonso, se ele estiver vendo. Faz tempo que a gente não se fala, infelizmente. A vida vai fazendo isso com a gente, né? E aí o Alfonso, que já era um amigo, porque a gente fez residência junto, um pouco mais velho do que eu, mas a gente foi contemporâneo lá no HC. E aí ele me chamou para trabalhar lá. A gente não estava precisando de mais gente. Eles estavam começando a crescer e eu fui. E aí começou a minha carreira mesmo na reprodução, né? Aí eu me dediquei totalmente. Eu acabei a minha residência de ginecologia e obstetrícia e a verdade é que eu nunca trabalhei como ginecologista. Desde o minuto 1. É uma coisa super atípica isso, né? Eu achei que você tinha ficado um tempo na ginecologia, depois viu a reprodução e fez a migração. Você foi direto? Nada, desde o minuto 1, por essas coisas da vida, né? Porque a Huntington me pediu dedicação exclusiva, então eu acabei fazendo reprodução e tô aqui até hoje. Pô, que legal, cara. Quando eu vi que você, eu me recordo, a gente já conversou disso, que você ficou na Huntington naquele momento, e agora você falando, eles te chamaram e falou, preciso de você o tempo inteiro aqui. Essa foi a conversa, ou é dedicação exclusiva, imagina fazer isso hoje com a molecada, não dá, mas na época era assim, ou é dedicação exclusiva ou não é. Aí eu falei, quer saber? Falei com a minha, na época eu já tava namorando a Patrícia, a gente já tava pensando em a gente juntar os trapos, né, E aí eu falei, Paty, e aí? Ela falou, vai, porra, você gosta, é a tua oportunidade, vai fundo. Aí fui. Quanto tempo você ficou na Huntington? Quer ver? Eu fiquei desde 2005 até 2007. Não foi tanto tempo, né? Mas pra mim parece que foi uma vida, né, cara? Porque imagina só, eu trabalhava muito próximo do Paulo Serafini. E ele era um cara que começava às 6 horas da manhã, começava os procedimentos às 6 horas, então chegava umas 5h30 na clínica e esse cara ia até 9 da noite, bicho, e assim, eu não podia ir embora antes dele ir embora, senão eu arrumava um problema com ele, e ele foi meu paizão lá, assim, porque ele me ensinou, isso, né, a cobrança disso era eu estar lá, para ajudá-lo e tal, mas eu ganhei muito mais do que fui cobrado, né, porque conhecimento que eu ganhei, e até hoje eu tenho palavras que eu falo que são dele, do Eduardo Mota também, né, que era o outro sócio da Huntington na época, né, então eu tenho palavras, tenho atitudes, tem coisas que quando eu tô fazendo, eu falo, puta, mas tô igual até hoje, imagina só, tantos anos, né. Pô, que legal, E aí o que aconteceu, Erivelton, para contar um pouquinho dessa história, né, o que aconteceu foi que lá chegou em meados de 2007, eu entendi, dentro da minha um pouco arrogância, que eu falei, eu já sei fazer esse negócio aqui. Pronto. E agora... Tô grande. E é isso, cara. E óbvio que a gente tinha que aprender muito mais, mas a vida vai te ensinando. Mas aquele negócio... E eu nunca fui eu nunca fui um cara acomodado. E eu tava começando a me sentir um pouco, assim, andando pro lado, sabe? Sim. Porque eu tava lá, dedicação exclusiva. Quem que eram as pessoas que estavam lá naquele período, você lembra? Era o Alfonso. Eu e o Alfonso, que eram os mais velhos naquela época. Tinha o Vanberto Maia, mas o Vanberto acabou indo para a Huntington organizava ali o Santa Joana, junto com o Geraldo Caldeira, então o Vanberto foi trabalhar lá no Santa Joana, eu fiquei na Huntington mesmo, ali na República do Líbano, e entrou no meio disso o Paulo Bianchi, que é um outro que trabalha comigo até hoje. Isso. Que também é outro padrinho meu de casamento, imagina só. A gente só vive aquilo, né? Então os amigos ficam tudo ali, né? E aí chegou um momento que eu cheguei e falei assim, puxa, cara, eu preciso ter um negócio meu, ou eu preciso ter minhas pacientes, porque eu cuidava da paciente dos outros. E eu me dava muito bem com os pacientes, né? E aí eu falei, eu preciso de ter minhas pacientes. Como aqui eu não vou conseguir, porque aqui já tem dono, né? Dono no sentido de as pacientes têm uma referência, né? Eu nunca vou ser a referência aqui. E aí eu falei, quer saber, eu vou propor para esses caras pra gente montar uma clínica. Eu sou de Campinas, conheço muita gente lá. Falei, vou propor para montar uma clínica em Campinas. E na época,
essa conversa rolou, eles foram até lá conhecer e tal, tanto o Eduardo Mota quanto o Paulo Serafino. Eu falei, puta, vai dar, né? E aí, o que eu fiz, cara? Eu já vi um lugar uma casa para alugar e fazer a clínica lá, e comecei a mexer comecei alguns contatos que eu tinha lá, me apresenta o médico fulano, quem que são? Aí o pessoal da indústria farmacêutica, principalmente o pessoal da Merck, eles me ajudaram assim, eu tinha muita amizade com um dos meninos da Merck, ele falou assim pra mim, eu vou te ajudar. Ele me deu uma lista de médicos que mais prescreviam anticoncepcional, quer dizer, os principais ginecologistas de Campinas, teoricamente. E aí eu comecei a falar com esse pessoal. Mas visitar? Visitar, eu vou explicar. Eu comecei a visitar, eu parecia um representante de laboratório. Eu ia lá com a minha pastinha, representante de laboratório, marcava com a secretária e ficava lá. Eu era médico, mas representando, cara, é humildade. Aí é hora de você vestir, foi pelo menos naquela época isso funcionou pra mim. E aí eu ficava lá 2, 3, quem tá me ouvindo aí é representante de laboratório, sabe como é que é? 2, 3 horas, um chazinho de cadeira lá que os caras davam, mas de tanto eu ficar lá e não ir embora, os caras me recebiam. E aí eu falava, olha, eu sou fulano, sou Georges, eu mostrava eu tinha um folderzinho com a minha formação, falei, eu tô montando uma clínica aqui, que vai ser lá em tal lugar, nem tinha ainda, mas eu falava, vai ser em tal lugar, vamos inaugurar daqui a 6 meses, eu queria contar, aí eu fiquei amigo de um desses médicos, isso foi uma grande negócio, e ele abriu ele falou assim, pô, enquanto você não montou ainda, vem aqui um dia por semana e atende os pacientes que te procurarem aqui. É sério? Sério. Esse cara é meu amigo, o Dr. Frascarelli lá de Campinas, você sabe o quanto que você é importante pra mim. E aí esse cara abriu esse espaço e eu atendia lá algumas pacientes que já começavam a me encaminhar. Putz, aí começou a minha trajetória. E o Frascarelli também te encaminhava? Pô, me encaminhava. Ele foi o principal, até hoje é um dos principais médicos que me encaminhou o paciente lá em Campinas. Então, e aí, só que o que aconteceu? O que aconteceu foi que no último minuto, com tudo isso pronto, a casa praticamente alugada, eles desistiram. Assim, putz, não é o nosso momento, a gente tá... Ia ser uma unidade da Huntington. Da Huntington lá. Eu acho que foi a primeira tentativa da Huntington ir para Campinas, né? Uhum. Nessa que eles desistiram, Erivelton, aí eu falei assim, cara, eu tô com uma, porra, já tenho um negócio, eu vou. Eu falei, eu vou. A casa tava alugada? Semana seguinte que deram ou não, eu pedi pra sair e sair na porta das frentes. Até hoje sou amigo de todo mundo lá. Claro. E tem um putz de um respeito, admiração, agradecimento, enfim, com o pessoal lá da Huntington, de verdade. O Eduardo Mota sabe disso, que o quanto que eu respeito ele, quanto que eu agradeço a tudo que ele me ensinou. Mas o fato é que eu saí. E aí, o que eu fiz? Peguei um dinheiro emprestado com meu pai, porque eu era duro. Imagina, não tinha nada. Toquei uma obra lá da clínica lá em Campinas, que não ia ter laboratório, eu virei um médico independente. Então, eu tinha aqui, a minha mulher é ginecologista também, ela já tinha um consultório aqui em São Paulo. Fiquei atendendo lá no consultório da Patrícia, da minha esposa, em São Paulo, e eu já tinha pessoas que me encaminhavam, algumas pacientes aqui em São Paulo, e fiquei nessa vida dupla, Campinas e São Paulo. Depois que a clínica de Campinas, 6 meses mesmo depois... Você morava em São Paulo? Eu morava em São Paulo, moro até hoje. A minha atividade principal sempre foi em São Paulo, né? Eu fiquei tão ligado com essa história de Campinas, e acabei uma época, eu era talvez o principal médico de reprodução humana de Campinas, uma principal referência, porque as clínicas lá não eram tão grandes e tal. Hoje em dia não, hoje em dia ficou grande pra caramba lá também. Então eu acabei meu nome ficou muito ligado com Campinas, né? Você procura na internet até hoje. Só que a minha atividade principal sempre foi aqui em São Paulo, né? A clínica principal é aqui em São Paulo.
Uhum. Porque toda a parte de laboratório tá aqui. Mas naquela época não tinha laboratório nada. Tinha um consultório em Campinas, tinha um consultório em São Paulo, ficava fazendo essa vida dupla, 3 vezes por semana ia para Campinas, em metade do período, o resto dos períodos ficava em São Paulo. E eu tive uma sorte, porque... Sorte, né? Em Campinas eu tive uma estratégia, que é essa que você tava comentando aí, porque... que é essa estratégia de ficar sendo representante de mim mesmo ali, tá? E eu fui visitar, pessoal, uns 30 médicos lá em Campinas. Você pegou aquela lista? Peguei aquela lista, foi todo mundo. E como é que era quando você saía para visitar? Era uma tarde inteira? Era um dia inteiro? O que era? Erivelton, Como é que era a programação? Eu não tinha nada, eu reservava aqueles períodos para ir para Campinas. Certo. Chega lá, não tinha nada, não tinha paciente. Então eu falei, por que eu vou fazer? Eu vou ficar chupando o dedo aqui? Não, eu vou lá falar com os caras. O máximo que eu posso receber é um não. Não é verdade? É um pouco de cara de pau. mas foi legal. Foi uma experiência boa, até porque, de novo, cara, eu sou formado na USP, fiz residência lá, fui para os Estados Unidos, né? Então, eu trabalhei na Huntington, que atendia umas pacientes importantes, assim, diferenciadas, enfim. Mas, então... esse negócio de ter que pegar minha malinha, né, e visitar, e ficar sentado, esperando, e às vezes não ser atendido, isso me trouxe um lado de humildade que até hoje eu uso isso, cara, e pra gente entender o quanto... E eu falo isso pra molecada mais nova, eles não acreditam, mas é verdade, quando eu fiz isso de verdade. Eu fui em uns 30 médicos, desses 30, 5 começaram a me mandar paciente. Os outros não, os outros cara, até nem sabem que eu existo. 5 começaram a me mandar paciente. E eu tive, e paralelamente a isso, o que aconteceu? A internet estava ainda engatinhando. A Huntington não tinha nem site direito. E eu resolvi, eu tenho um amigo que desde pequeno estudou comigo, e esse cara, ele é design dessas coisas de internet, tudo. Naquela época ele estava começando a fazer isso. Ele fez comunicação e começou a trabalhar nessa parte da internet. Quase ninguém fazia isso, né? Não. E aí ele era meu amigo pessoal, falei, pô, João, vamos fazer junto aqui, vamos fazer a minha marca aí. E aí a gente criou a Vivitar, né? E a gente fez o nome da sua clínica lá. Que é o nome da minha clínica em Campinas até hoje. E aí... a gente fez um site bonito pra caramba na época, funcional, que mexia isso. E ninguém tinha isso na reprodução. Não. Então isso chamou atenção. E aí eu atendi uma vez uma menina que viu meu site, veio pelo site, e ela engravidou. Só que tem gente, Erivelton, que é formadora de opinião. Existem essas pessoas, né? Existem. Né? E eu tive a sorte dessa menina ser uma dessas formadoras de opinião, quer dizer, ela tinha, de novo, início da internet, pessoal, hoje tem Instagram, tem TikTok, tem o que vocês quiserem aí de rede social. Naquela época, tinha um blog que chamava ifamily.net, não sei se você já ouviu falar. E o iFamily era um blog de várias coisas sobre família, e tinha uma aba lá que falava sobre, elas não chamavam de tentantes, mas pessoas que estavam com dificuldade para engravidar. E foi o primeiro lugar que tinha essas comunidades, que hoje tem um monte disso, né? Antes não tinha. Mas não tinha, e foi o primeiro lugar. E essa menina era a moderadora desse negócio. Pô, que legal, hein? Você imagina, olha só. E ela fez o meu filme lá, né? Ela falou, pô, engravidei, pô, tentei isso, tentei aquilo. Quando eu fui nele, eu engravidei pronto. Da primeira vez. Aí comecei a atender um monte dessas pacientes. Então, naquela época, eu tinha uns 70% das minhas pacientes, tanto aqui em São Paulo quanto em Campinas, que me procuravam pela internet, por conta disso, pela internet, simplesmente, né? Eu tinha uns 20% que vinha de médicos, né, esses médicos que eu visitei, alguns médicos que até hoje também são meus amigos aqui, que se formaram comigo aqui em São Paulo, que me mandam os pacientes, e uns 10% depois começou a vir de outras pacientes. Mas claro que não tinha como ser muito, porque eu não tinha muita paciente, né? Só que aí, aí com o tempo, né,
esse jogo muda, né? Porque hoje em dia, eu a cada 3 meses eu fico olhando para esses números, e 80% das minhas pacientes hoje vêm de outras pacientes. Boca a boca. Boca a boca, de outras pacientes. Hoje, essa que é a minha origem das minhas pacientes, né? Uns 20% continuam vindo de outros médicos e menos de 10% Vem de internet. vem de Redes sociais. Vem de redes sociais, internet, que eu acho muito importante. Eu continuo tentando trabalhar do meu jeitinho, bem low profile, mas continuo trabalhando um pouco lá. Mas a verdade é que a grande questão para mim hoje é o boca a boca, né? Pois é, mas quando você começou, você veja, você não tinha paciente. Você podia ficar quietinho dentro do seu consultório esperando. Mas você pegou uma pastinha, calçou as sandálias da humildade. É isso. E você foi dividir consultório de clínica com representante. Eu fui representante. Eu tenho o maior respeito por esse pessoal. Mas não é fácil. Não é fácil. E eu tenho o maior respeito, ainda mais depois do que eu vivi lá. Tenho mesmo, cara. E hoje, os representantes, você sabe disso, porque você, em algum tempo, trabalhou também na indústria, numa época que eu já tinha muito contato com os representantes. E você sabe o quanto que eu respeito os representantes, porque eu atendo na hora que estava marcado. Eu só não gosto que chega lá sem marcar, mas se marcou, eu vou atender, eu trato bem, por mais que eu possa estar ou não interessado, mas eu trato bem, porque eu vivi na pele o que é essa vida, cara. E aí, veja só, você vai buscar, você vai beber da fonte hoje a fonte de ouro, que é referenciação de colegas, e depois boca a boca de paciente. Quer dizer, você tira o tempo e vai atrás disso. Hoje, eu tenho, às vezes, quando eu tenho um mentorado, eu peço para ele, você não tem paciente, você não tem a agenda cheia, você vai chegar no seu consultório, você vai sentar, você vai pegar o Instagram e vai olhar quem está fazendo algo legal. Ginecologista, obstetra, nutrologista, onco, psicóloga. Tem os dermatologistas que fazem bem também, cirurgião plástico. Você vai olhar quem está fazendo um negócio legal. Aí você vai curtir e vai comentar. Depois você vai mandar uma mensagem em direct dizendo assim, ó, parabéns, seu conteúdo tá legal, gostei, beleza. Depois você manda uma outra mensagem para ele. Meu nome é, vou colocar o caso aqui, meu nome é fulano de tal, Erivelton Laureano, eu sou ginecologista, sou seu colega, sou especialista em reprodução assistida, estou atendendo aqui, caso você tenha algum caso queira discutir, vou deixar aqui o meu contato. Princípio da reciprocidade. O que o outro vai fazer? Se 5 que te atendeu e que te começou a indicar, princípio da reciprocidade, alguém te elogiou, te entregou algo, você vai agradecer e vai querer devolver. O que acontece na maioria das vezes? Quase 100% a pessoa agradece, muito obrigado, ou chama ou manda o contato dela. Ou seja, com 5, 6 minutos... Networking feito. Networking feito. É isso. Aí eu passo uma lista que ele tem que fazer e o objetivo dele, o objetivo por ano. 5 médicos diferentes vão indicar para você ao menos um paciente em 12 meses. Esse é o seu KPI, vamos anotar. Agora vamos praticar. Dr. Jorge, quem segue a estratégia sai lá na frente. Guardados os momentos, é quase parecido com o que você fez. Mas eu acho que na verdade a ideia é a mesma, né? O meu foi totalmente instintivo, e é porque eu não tinha momento. Porque eu não tinha um cara como você me orientando. Foi instintivo e foi, na verdade, aquele negócio, é o jeito de começar. Só que é a mesma coisa, né? É que hoje você tem a facilidade de o networking você conseguir fazer na tela do celular. Naquela época não tinha isso, né? Não existia rede social. As pessoas... É difícil de lembrar dessa época, mas essa época existiu. Existiu.
Existiu e não é tanto tempo. Olha, eu tô falando de 2007, 2008. Quer dizer, estamos falando de 19 anos, nem 20 anos atrás. Nem 20. Você imagina? Então, assim, e eu vou te dizer, existe uma coisa que eu aprendi, porque, ó, outra coisa foi o seguinte, eu e o João, que é esse meu amigo, que hoje cuida o marqueteiro, que ele tava começando, eu aprendi as coisas com eu e ele, a gente aprendeu junto. A gente fez uns 2 cursos de marketing, eu e ele junto. Eu o médico, eu pagando pra ele porque ele ia usar isso comigo. Mas eu fazia junto porque eu adorava, cara, esses negócios. Pô, que legal. E aí, num desses cursos, o cara falou uma coisa que foi exatamente isso que você tá descrevendo, isso que eu vivi. Que chama a teoria da cauda longa. Você já ouviu falar da teoria da cauda longa? Explica, é isso aí, né? Explica como a teoria da cauda longa aconteceu com você. É isso, eu fui visitar. A teoria da cauda longa é o seguinte, você tenta, dentro de uma estratégia, várias... No meu caso, eu falei com 30 médicos, pelo menos, porque foi que eu tive tempo, e 5 ou seja, desses 30, 5 começaram a me encaminhar. Cara, mas... Tá bom, pô, mas não foi eficiente. Foi sim, sabe por quê? Porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria o encaminhamento desses 5. É isso. Isso é isso, quer dizer, você faz um monte de coisa, é isso que você tá falando, né? Ele vai entrar em contato com um monte de médico, talvez uma parte não vai responder, ou vai responder por educação, mas quem que vai encaminhar mesmo? Não vai ser a maioria, mas tudo bem. Ele vai conseguir alguns. Sim. É isso esse é o princípio do marketing, cara. Só que a maioria das pessoas vão focar nos 25 que não deu resultado. É isso, cara, é isso. E é ali que você perde. Exatamente. É aí que você perde. Mas eu acho que esse é o segredo. Ó, tem um nome que eu falo para meus pacientes, inclusive. Quem é meu paciente estiver assistindo por acaso, isso vai lembrar. Porque eu falo isso toda hora. Existe uma coisa que chama persistência. Que é diferente de insistência, né? A persistência é o segredo, né? Então, num tratamento de reprodução assistida, às vezes as coisas não vão dando certo e tal, mas se você for persistente, uma hora vai dar certo, né? É difícil em alguém que persiste naquela ideia, desde que, obviamente, as coisas estejam feitas da maneira correta, né? É difícil não dar certo. É difícil. Vai dar. Vai dar. E a mesma coisa aqui. É persistência, cara. O mundo é assim. Não tem segredo. Eu falo para meus filhos, você tem que ser persistente. O segredo do vencedor é a persistência. Pode ver os atletas, pode ver esses caras falando, pode ver qualquer pessoa que venceu, é o cara que teve persistência, não tem jeito. Que não desistiu. Você tinha um nome para pôr na sua clínica. Você estava animado, estava tudo certo, você já visualizou as coisas acontecendo. Aí, de repente, de um dia para o outro, você não tem mais o seu parceiro. E não tem mais um nome. Como é que você criou esse nome, Vivitar? Então, foi nessa... É isso. Esse meu amigo tava começando... E aí, ele começou a estudar, não, por que você... Vamos falar de vida, vida é isso, mas vida, o nome... Né, o nome muito direto. Esses caras têm isso, né? Esses caras de comunicação e tal. E aí ele veio com várias opções. E a opção com a sonoridade melhor pra mim foi Vivitar. Certo. Vivitar é uma palavra de catalão que quer dizer viver com veracidade. Eu não sei de onde que o João tirou isso, mas enfim. E aí, mas eu achei o nome bonito, Vivitar, enfim, pra mim soou muito bem. E aí ele fez, e aí eu gostei mais ainda do logo, que até hoje é o logo da clínica, lá em Campinas, porque aqui mudou tudo, depois eu posso contar essa história também, mas... Eu quero. São duas pessoas, que não é nem homem nem mulher, são duas pessoas como se estivessem de mão dadas, quem entrar vai ver, e que formam quase como um coração no meio delas. E no meio uma pessoinha, né? Então, pra mim, era uma mensagem muito legal, porque são duas pessoas que estão se unindo pra formar outra. Era isso que eu queria fazer pras pessoas, não é? Isso. Então, um núcleo familiar. E olha, naquela época, Erivelton, a gente tá falando de quase 20 anos atrás. Quase 20 anos. Hoje é impossível pensar isso, mas naquela época não
podia... Os casais homoafetivos, por exemplo, eles não tinham... Eles não tinham espaço para fazer, não tinham nem coragem de nos procurar. Não. Eles não podiam registrar as crianças. Não sei se você lembra dessa. Não hoje, lembro com esses hoje a coisa detalhes. é muito melhor, né? Então, o que eu gostei mais do logo que a gente fez é esse negócio de não ter homem e mulher ali. Sei. São duas pessoas, Uhum. com uma outra ali no meio, entendeu? Pô, legal, É cara. muito legal, né? E aí saiu o Vivitar. Aí saiu a Vivitar. Na Vivitar, eu estive lá bastante tempo atrás. E me encantou muito naquela época em que eu começava, porque quando eu conheci você, quando eu te conheci e conheci a Vivitar, era uma época que eu ia visitar as clínicas. Eu lembro. Porque o meu conceito naquela época é assim, como é que eu aumento o mercado? A clínica precisa crescer. Se não cresce, não vende remédio. É isso aí. É simples assim. Então, vamos entrar lá na clínica, vamos conversar com o médico, vamos conversar com a secretária, vamos conversar com a gestora, o que dá para fazer para ajudar? E quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha que fazer nada. Não tinha que fazer nada. Primeiro que você tinha um serviço espetacular de acolhimento e era um negócio fantástico. Mas e aí a gente precisa ser justo. Lá eu conheci a Dona Vera. A Dona Vera é a mãe do Dr. Jorge. A Dona Vera é a mãe dele. E de cara, eu não imaginei que fosse a mãe. Eu via ela como uma funcionária exemplar. E se referia a você como... Dr. Georges. O Dr. Georges. Até hoje. Até hoje ela não deixa eu falar mãe. Lá. Exato. Eu tenho que chamar ela de Dona Vera e ela me chama de Dr. Georges. Lá dentro, saiu na calçada, é mãe e Jorginho. Jorginho. Então, assim, cara, quando eu vi aquilo, eu já fiquei encantado. Mas eu fiquei profundamente impactado, que depois eu vi a história toda. Cara, conta um pouco dessa história. Por que eu vou exagerar. Por que você fez da sua mãe a sua secretária, gestora? Cara, por quê? Sabe o que acontece, Erivelton? Eu tinha uma situação que eu morava em São Paulo, mas tá como até hoje. Minha esposa é paulistana, tem as pacientes dela aqui. Ela nunca ia querer mudar para Campinas. E eu também estava crescendo aqui em São Paulo e tal, e acreditava muito que ficar aqui era importante para mim. E eu montei esse negócio lá em Campinas, afinal das contas foi até uma questão de orgulho ali, agora eu vou fazer esse negócio dar certo. E cara, o olho do dono, se não tiver olho do dono, não engorda o boi, não é assim que fala? É. E eu não podia ficar lá. O dono, eu tinha que ter alguém lá. Cara, quem melhor do que a minha mãe? É uma pessoa muito inteligente, que não tem formação nenhuma de administrador, de administração, nada, mas ela é muito inteligente e não tem motivação maior para uma mãe, principalmente a minha, que eu conheço a peça, né, do que ajudar um filho. E ela também estava lá, já estava numa fase da vida que ela não estava trabalhando mais, né? Os filhos já não... Minha irmã estava fora fazendo faculdade, eu já estava fora faz tempo, né? E eu falei assim, puxa, eu pedi para ela, mãe, você não me ajuda no início? A questão era essa. Era ela me ajudar, eu falei, olha, vai começar, me ajuda aí no início, depois a gente vai formando as pessoas e você fica livre. Cara, agora, hoje... uma parte importante da vida da minha mãe é a clínica. E a minha mãe cuida das minhas pacientes de Campinas, só que não fica só por lá, não. As minhas pacientes de São Paulo, hoje a referência delas, da grande maioria, é a minha mãe sem nem conhecer a minha mãe. Porque ela é essa pessoa do acolhimento e ela pegou aquilo como dela, Erivelton. Eu falo pra ela sabe disso. A clínica é mais dela do que minha. Eu falo pras meninas que trabalham lá, que você conheceu, né? Sim. As meninas trabalham lá, pessoal. O Erivelton conheceu há 16 anos. Assim, a funcionária lá em Campinas mais nova que eu tenho, trabalha comigo há 8 anos. Incrível. Você imagina? A Luana, a Eliene, elas começaram... A Luana começou lá no primeiro ano da faculdade. Ela fez a faculdade inteira lá de biomedicina
E continua lá até hoje, eu acho que vai ficar lá o resto da vida. A Eliane é a mesma coisa, a Lona tá há 17 anos trabalhando comigo, por exemplo, a Eliane há 15 anos, quer dizer... Então, assim, eu tenho uma equipe ali muito azeitada. Eu só de olhar, elas já sabem o que eu quero, né? E elas sabem disso, porque e elas falam que eu tenho razão. Eu sou empregado lá na minha clínica em Campinas, eu sou empregado da minha mãe. Da Dona Vera, né? Da Dona Vera. Lá na clínica ela não é. Então, essa mulher, ela tem 74 anos de idade e ela é um touro, cara. Ela é um touro, ela tem mais energia, assim, o triplo de energia do que eu tenho. Às vezes eu tô cansado, chego, sabe, você tá meio, assim, estressado, cansado, mas eu olho a minha mãe e falo, pô, não é possível, ela tem 74 anos, tá desse jeito, não dá pra eu ficar desse jeito que eu tô. Ela incentiva. Pô, pelo amor de Deus. Não, é um exemplo de vida. E se você for falar com as minhas colaboradoras lá em Campinas, inclusive as médicas que trabalham comigo lá em Campinas, ela é a inspiração de todo mundo. Sem dúvida. Então, esse negócio do acolhimento, né? As pessoas acham... porque essa eu acho que é a grande marca, né, do meu trabalho, né? Sem dúvida. Erivelton? Você foi lá, você sabe disso. Eu acho que a grande... marca que, se eu fosse escolher uma palavra para definir o nosso trabalho, aqui em São Paulo e lá em Campinas, é o acolhimento. E as pessoas acham que o acolhimento vem de mim. Cara, o acolhimento vem da minha mãe. Eu tô falando sério. Ela que montou aquilo. E hoje eu não consigo trabalhar se não for daquele jeito. Entendeu? Pô, que legal. Colaborando com o que você colocou, sem dúvida o seu serviço é muito bom. Mas, cara, você, no meu segundo livro, eu deixo claro a importância da conexão. Paciente de primeira vez, se em 5 minutos não conectou, vai demorar. Só que você tem 2 pontos muito fortes. O paciente se sente acolhido e o paciente se conecta com você muito rápido. Paciente de primeira vez. Então, esses são pontos fortíssimos que você tem na sua estrutura. Acho que isso é algo pessoal seu, você desenvolveu isso de alguma forma, mas o serviço, isso faz uma diferença absurda. No meu livro eu deixo claro, se nos seus... A consulta é dividida em 4... O modelo de consulta inicial, o paciente inicial, em 4 tempos. 4 tempos de 15, só para servir de exemplo. No primeiro quarter, é conexão pura. Conexão pura. Os outros 2 quarters é imersão, sabe? É detalhar, exame. O último quarter é compromisso. É isso aí. Início ou continuação da jornada. Não aconteceu, repensa. Tem alguma coisa errada. Então, porque a gente tem muito médico novo chegando e ele se inspira muitas vezes no chefe dele, nos mestres. Eu acho isso super legal, quando você consegue modelar o seu mentor, a pessoa que você admira e trazer isso para a sua realidade. Hoje os especialistas mais novos, eles querem uma metodologia para seguir. Eu falo, cara, se você não tem esse mentor que te inspirou e você adaptou para você, tenta aplicar esse modelinho aqui. E é simples. Eu quero conexão no início, imersão no meio e compromisso no final. E você tem, cara, eu consigo, você tá falando isso, eu nunca pensei estruturalmente assim, que eu nunca dei nome para isso, né? Mas eu tô pensando que é exatamente isso, e isso cria uma coisa. Uma vez eu tava discutindo isso com o Paulo Bianchi, que você também conhece. Conheço. Que é um grande amigo, é um médico excepcional, né? E que eu admiro demais. E a gente tava falando, ele me perguntou assim, George, você já pensou o que a gente vende na... Ele falou, eu não gosto muito dessa palavra vende, mas vamos lá, o que a gente vende na clínica, né? Aí, puta, eu pensei, ele falou assim, cara, todo mundo me responde quando eu pergunto isso, que a gente vende FIV, né? Que a gente vende tratamentos, independente do tipo de tratamento, tratamentos para engravidar. Mas não é isso que a gente vende. Sabe o que a gente vende? Confiança. Credibilidade e confiança. É isso que a gente vende, né? E essa estrutura que você está falando da primeira consulta,
né? Quando você se conecta, quando você mostra conhecimento, que é a tal da imersão, no caso dela, olha os exames e mostra conhecimento, e depois, quando você finaliza isso com o compromisso, né? É isso. Você tá criando confiança. Só seguir. E a dica que eu dou pra molecada aí que tá vendo, né? Vou até olhar pra câmera ali da verdade, a câmera da verdade. Olha no olho das pacientes, né? É isso, sabe? A gente tá aqui hoje, né? Computador e tal, preenchendo as coisas, tem que fazer isso mesmo. Só que na hora, a conexão só acontece se você olhar no olho, porque ela tem que olhar no teu olho e ver que você tá falando a verdade, que você sabe o que você tá falando. E não importa a idade, cara. Não importa a idade, porque isso aconteceu comigo desde o primeiro minuto, né? Esse negócio de olhar no olho, eu aprendi muita coisa, que você falou dos mentores, né? Eu aprendi muita coisa com os meus mentores, que é o Paulo Serafini e o Eduardo Mota, principalmente, os dois. O Alfonso, porque assim, você vai pegando coisa de todo mundo, né? Mas o Paulo Serafini, ele era um cara que tinha um compromisso, você tá falando de compromisso, com os pacientes maluco, cara. Ele acordava 3 horas da manhã, tô falando sério, porque eu recebia os e-mails, e mandava os e-mails, via os exames dos pacientes, mandava os e-mails para elas. Óbvio que a gente não, pelo amor de Deus, não tô falando que vocês precisam fazer isso, mas é uma coisa muito forte isso, né? Esse compromisso que ele tinha. Isso é uma coisa que eu peguei pra mim. Falei, pô, cara, eu tenho que estar comprometido com o tratamento dela. Ele se preocupava, ia fazer a coleta de óvulos, e aí, à tarde, ligava ele pessoalmente para todas as pacientes que ele tinha procedimento para saber como é que elas estavam e tal. Então, pô, isso é compromisso, né? Isso é compromisso. Isso gera lados. Uma coisa, né? Dos dois lados, o paciente e o especialista. E o Eduardo, ele era um cara mais assim, que era mais distante nesse sentido da paciente. Não que era ruim, não. Só era mais distante nesse sentido, mas ele tinha um negócio. A consulta dele, ele era um cara de... Ele dava uma aula na consulta, né? E uma puta, porque ele é um cara que fala bem, né? Então ele explicava as coisas e faziam sentido, sabe? Então eu aprendi isso, eu falei, cara, você tem que explicar as coisas fazendo sentido. A pessoa tem que entender, porque aí cria confiança, né? É isso. Né? Então, assim, hoje nós temos, na média do mercado, o paciente faz 2,5, eu vou arredondar para 3 consultas até ele, um paciente com perfil para o tratamento numa clínica de reprodução assistida, até ele decidir. Sim. Só que eu tenho que dividir isso de algumas maneiras. Tem uma classe de especialista que o médico quer aquele. Só que quando ele quer aquele e não engravidou, ele tem 1 ou 2 tentativas ou consultas, não estou dizendo nem que foi tratamento. Ele foi aqui. E ele quer... Então, o paciente que quer o Dr. Georges, ele quer o Dr. Georges. Seu índice de conversão vai lá em cima. Isso. Na média do mercado não é assim. Eu posso separar um grupo de pessoas ali numa pirâmide e o resto do mercado é um negócio mais ou menos igual. Como é que eu me diferencio, né? A autoridade não está construída. É um processo lento, difícil, achar o modelo. Frequência, persistência, as suas palavras aí. É isso. Muito bom. Perfeito. Mas você depois abriu uma clínica Vivitar aqui em São Paulo. Foi, exatamente. O que acontece foi que, ao mesmo tempo, né, eu criei essa marca e eu trouxe pra cá, né? E eu comecei a me chamar. Eu comecei a me chamar de Vivitar. Botei uma placa lá, Vivitar, e comecei a me chamar de Vivitar. Vivitar unidade, ó só Vivitar, não tinha paciente, mas já tinha unidade em Campinas e unidade em São Paulo. Cara, é isso, começa pequeno, mas vai rápido, nem que seja, assim... faça como se fosse, até que de fato seja. E a gente em casa brincava, né? Patrícia falava, porra, você é metido pra caramba. Você não tem nada. Você já tem 2 unidades, parece que você é enorme, né? Mas um dia você. Eu falava pra ela. Tá certinho. E aí o que aconteceu, cara? De onde veio a história da Originária, né? Vocês vão entender daqui a pouco o que é isso.
eu comecei a crescer. E aí, Erivelton, por causa dessas visitas, porque eu tive essa questão dessa menina que começou a falar muito bem de mim na internet, enfim, eu comecei a crescer muito rápido. E eu era um médico independente, eu não tinha laboratório nessa época, não é? Então, eu tinha que levar minhas pacientes para fazer os procedimentos no laboratório de alguém. E esse alguém foi o Iso. Por que o Iso? Porque o Iso foi um cara que estava lá no HC, na época que eu era residente, até hoje ele tá lá, e ele era mais velho do que eu, então um cara que eu fiz, que a gente teve bastante, ele era um cara da reprodução, o pai dele era o chefe da reprodução humana no HC, né, do que tinha de reprodução, não era fertilização in vitro, fazia coito programado, enfim, tratamento de baixa complexidade, mas o pai dele que coordenava, e ele tinha a clínica, que não era uma clínica pequena, ali, aqui em São Paulo, eu era amigo, a embriologista, ele tinha um embriologista americano que vinha uma vez por mês fazer os casos, então ele segurava as pacientes e fazia todas as coletas no tempo aí, ele ficava uns 10 dias, o Mike, e eu comecei a trabalhar assim, mas aí eu comecei a crescer, a gente precisou de uma embriologista full time, a gente não, ele, porque eu só tava lá fazendo meus casos. O laboratório era dele. E aí eu indiquei uma embriologista que eu tinha conhecido na Huntington, que saiu de lá, excepcional, a Tassiana, e começou a trabalhar com ele, e eu comecei a crescer, cara, muito caso. E aí o Iso precisou fazer uma reforma lá, porque eu crescendo, ele também crescendo, não suportava mais a estrutura, precisou fazer uma reforma. E aí, nessa de fazer uma reforma, ele me chamou pra conversar e falou, pô, você não quer ficar meu sócio? Eu falei, cara, eu tinha 31 anos. Falei, pô, com 31 anos eu vou ficar sócio de um laboratório, de uma clínica mesmo de reprodução, aí sim, né? Que tem um laboratório. Falei, eu vou. Pronto, vou, não tô nem aí. Vou, né? Mais uma vez. Vou, claro que eu vou. E aí o fato é que, olha só, eu saí da Huntington em 2007. Isso tudo aconteceu e em 2009, agosto de 2009, a gente inaugura essa nova fase da clínica do Iso, que na verdade era o seu laboratório, sócio da parte do laboratório, e a gente chamou aquilo de Originari, porque precisava ter um nome. Certo? Certo. E aí surgiu a Originari, ou seja, Erivelton, em menos de 2 anos, porque eu saí da Huntington, em 2 anos. 2007, eu saí meio de 2007, em agosto de 2009, eu tinha feito a Vivitar, já tinha crescido a ponto do cara me chamar para ser sócio dele. E aí foi, cara, e aí... Pois é, mas o Originari era um laboratório. Era só um laboratório, né? Foi Isso. assim que esse nome surgiu desse jeito. E esse nome, assim, quando que inaugurou o Originari? Em 2009, agosto de 2009. Agosto de 2009. E ele era só o laboratório. Naquela época não tinha muito esse conceito do Open Lab. Não. Era Close Lab. Só pros amigos. Só pros amigos. Não tá aberto. Mas o nome forte era o Vivitar. Ah, não, as pessoas enxergavam o Vivitar. Sem dúvida. Aqui em São Paulo e lá em Campinas, né? Em Campinas até hoje é assim. Aqui em São Paulo a Originari já... Pois é, mas aí você ficou um tempo Vivitar Originari, mas convenhamos, era Vivitar. Não, Originari era uma operação. Era só operação. Era uma operação. Que aí, passado um tempo, o nome Originari em São Paulo ascende para o que é hoje e o nome Vivitar em São Paulo desaparece. Exato, mas isso foi uma estratégia. Me explica essa estratégia que eu quero entender. Não, o que acontece é o seguinte, cara. Onde foi o turning point dessa história? Então, a Originari era um laboratório, que era um laboratório para suportar os meus casos e do Iso só, certo? O que aconteceu? Então, a Originari não existia, na verdade. Era como marca... Não existia. Existia a clínica Iso, que era a clínica do Iso, e a Vivitar. E as duas eram donas de um laboratório
que podia chamar qualquer coisa, porque ninguém tava nem aí com esse nome, com a marca. Nem eu, nem ele, não fizeram, nem era interesse fazer a marca, nem tava pensando nisso. Só que precisava ter um nome, porque tem que ter a pessoa jurídica, aquela história toda. Foi pra isso. Bom, e aí o que aconteceu foi que em 2017, eu vou para um congresso lá em Belém do Pará. E aí eu encontro o João Dias. O João Dias, na época, ele coordenava o serviço de reprodução humana do Sírio-Libanês. Isso. Do Hospital Sírio-Libanês. E eu achando que o João tava bem lá, né, porra. No reprodução humana do Sírio e tal, né. A gente sabia que não era um serviço que tinha o tanto de paciente que a gente achou que ia ter quando inaugurou. Porque, pô, tem uma chancela grande por trás. É muito forte. Mas tava bem, eu imaginei. E eu acho que tava bem, mas não tava como ele queria. E ele veio falar comigo, falou, porra, Georges, a gente é da mesma geração, porque realmente ele é 2, 3 anos mais velho que eu só. A gente da nossa geração aqui é muito melhor do que a geração que nos antecedeu. A geração que nos antecedeu, eles brigam e tal, porra, a gente é super tranquilo. Pô, você não acha que a gente podia se unir, não? O João falando isso. O João Dias. Aí eu falei assim, porra, João, você sabe que eu e o Iso, e realmente nessa época, eu tava vendo outros lugares aqui em São Paulo, porque a gente precisava, o tamanho, não era nem reforma mais. O tamanho do lugar não suportava mais os congelamentos, as coisas lá que a gente tava construindo, tava começando a gente a podar o nosso crescimento mesmo, porque a gente não conseguia ter mais casos do que a gente tinha lá dentro, né? Então a gente precisava mudar. Então, putz, olha a coincidência, olha como a vida é, né? É uma história que é o que eu falo, cara, não sei se é coincidência, não sei se eu acredito nisso, mas o fato é que bem nessa época em que a gente tava realmente se mexendo para mudar, né? O João veio falar. Pô, e o João é um cara querido, né? O João é maravilhoso. O João é um cara querido, é um cara que ele tem muito nosso estilo de, assim, ele não tem anticorpo, né? Não. Todo mundo gosta dele. Cientificamente um cara estruturado. Estruturado, ética também, você nunca ouve falar, assim como de mim, do Iso, que tem alguma questão ética e tal. Nada. Então tinha tudo a ver com a gente, né? E aí eu falei, porra, João, vamos fazer. E aí, o que eu fiz? Eu e o João, quando voltamos para São Paulo, eu falei, eu não vou deixar essa história morrer. Eu fui lá no consultório do João, um dia eu liguei para ele e falei, João, vamos conversar mais sério sobre aquilo, vamos? E aí fui no consultório dele, lá no Sírio, e a gente teve uma reunião, né, de amigo, né, reunião, se é que eu posso falar que aquilo foi reunião. A gente teve uma conversa, e a gente falou, pô, nós queremos mesmo, cara, e a gente tem os mesmos objetivos. E aí a gente contratou uma empresa para fazer um business plan com a gente, porque a gente é médico, né? Por mais que a gente tenha os nossos instintos, mas tem hora que não dá, né, Erivelton? Não dá mais para ser instinto, né? Isso é um erro que as pessoas cometem, né? Muito. Né? De ser só no instinto. Não dá. Vocês fizeram direitinho, business plan. Fizemos um business plan pra gente ver o tamanho, o que a gente precisava, quantas pessoas, enfim. E aí, um dia eu cheguei pro Iso, aí, a hora que a gente definiu, porra, é isso aqui. Eu cheguei pro Iso, né? E falei, Iso, o que você acha disso aqui, ó? Cheguei com o pacote pronto pra ele, né? Porque eu conheço o Iso, né? Uhum. Cheguei com o pacote, falei assim, o que você acha? Porra, ele adorou a ideia. Ele falou, vambora. E o fato é que isso foi em 2017. Foi. 2018, 2019, foi a gente estruturando tudo. Alugamos o lugar, fizemos a reforma, a Anvisa, aquela história toda que demora. 6 de janeiro de 2020, a gente inaugurou 2020. Vocês lembram o que aconteceu em 2020, pessoal? Parece que não aconteceu, mas aconteceu. Mas olha como a vida é, Erivelton. Você quer ouvir essa história? Quero. 6 de janeiro de 2020, a gente inaugura a Originari. A Originari, cara, era um monstro pra gente, né? 1.000 metros quadrados. Puta laboratório enorme. Hoje em dia tá pequeno. Naquela época, né?
naquela época, a gente já inaugurou com 45 colaboradores, pra gente era demais. Hoje tem 75, mas 45 colaboradores. Enfim. E a gente lá, né, cara? Não, mas respeitando o business plan, a gente sabia que dava. Desde o minuto 1, a gente nunca teve, não teve nenhum mês de prejuízo. Seguiu lá o plano e foi legal. Só executou. Só executamos o que tava lá. E aí, só que ainda era uma coisa, imagina só, cultura, né? A gente tá, não sei se já estava gravando ou se a gente falou aqui no bastidor. Não, falamos de cultura. O que acontece? O João vem do Sírio, eu e o Iso viemos de outro jeito. E a gente, se pá na cultura, né? Porque ele tinha uma coisa muito mais institucional. Imagina o tamanho do Sírio, né? Uhum. Era uma coisa mais assim, mais aquele negócio de processo, não sei muito o quê. lento. Processo. Perene, né, processo. Processo que tem que ter numa clínica do tamanho que a gente tem hoje, tem que ter mesmo. Uhum. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Porque Você da Vivitar. e a gente não tinha... O que eu tinha era o seguinte, cara. Aconteceu um negócio, vamos arrumar aqui. A gente era acolhimento. Eu te falei, a palavra era essa. Vamos abraçar Só que o processo é fogo, porque o processo pode tirar o acolhimento. Esfria. A minha impressão é que que podia tirar o acolhimento. Então foi um choque de cultura. Hoje, a gente conseguiu o meio termo, mas foi um choque mesmo de cultura. Tanto é que o primeiro mês da Originari, eu chegava em casa e falava, Patrícia, posso falar um palavrão aqui? Pode. Fiz uma cagada. Porra, eu vou ficar louco, cara. Não é isso que eu queria pra minha vida. Tava bonito no papel. Não é. Porra, eu amo o João, amo o Luiz, o Luiz era um fellow do João, era um menino que trabalhava com o João, que acabou virando nosso sócio também. Excepcional. Foi a melhor coisa que a gente fez, porque o Luiz é 10 demais. E aí o que aconteceu? 17 de março de 2020, fecha tudo. Fecha tudo. E a gente com essa estrutura, com esse elefante branco. 1000 metros. 1000 metros quadrados. Assim, fecha tudo, Erivelton. Eu falei, ferrou, cara. Como é que a gente vai pagar tudo? Mas aí o governo, aí foi legal, porque eles fizeram aquele plano. Enfim, a gente usou tudo que tinha direito. Tudo que tinha direito. Só que foi muito legal, porque o que aconteceu? Dia 17 de março fechou. Foi. A gente fechou mesmo a clínica. Só atendia lá quem tava sangrando, não sei o que, mas não tinha mais procedimento, não tinha mais nada. Fazia a primeira vez só se fosse telemedicina, as primeiras consultas, mas não tinha início de tratamento, não tinha nada. Dia 20 de abril a gente reabriu. Do dia 17 de março ao 20 de abril, foi um período que foi muito bom pra gente. Sabe por quê? Não. Porque foi o período que a gente fez, todos os dias a gente se reunia com a equipe, entre nós, pra organizar, cara. Imersão cultural. Vocês acharam a cultura da Originari. Foi ali, do dia 17 de março de 2020 a 20. Então, a pandemia pra gente, pelo amor de Deus, foi uma desgraça na vida de todo mundo, tá, pessoal? Mas pra gente, naquele momento, não é que foi importante, foi necessário. Aquele fechar, sabe? Porque a gente começou meio que e a partir de abril de 2020 foi, aí foi claro, tem os seus perrengues, né, sempre, mas aí a Originari começou a crescer muito, né, porque o que acontece, cara, você junta o João, que é um cara que tem bastante movimento, eu tinha bastante movimento, o Iso tinha um nicho de paciente dele, é legal porque cada um tem um nicho diferente, né, bem diferente, de pacientes, né. Cada um tem pega um tipo de paciente diferente. O Luiz mais jovem e tal. E a gente agregando médico, né? A gente teve esse plano de fazer o programa de fellow. E o programa de fellow foi muito legal. Por quê? Porque a gente começou a criar uma equipe médica. Eu já tinha a Priscila que trabalhava comigo, que você conhece. O João trouxe uns 2, 3 médicos que trabalhavam com ele também, já lá no Sírio. Então isso aqui fez a equipe de base médica nossa, fora os sócios. Só que a gente a clínica começou a crescer, precisava de mais gente, e a gente tinha 4 fellows por ano, e a gente escolhe os caras que a gente vê lá durante o fellow, que são... Então é um caça-talentos ali. Aí, perfeito. Então a gente montou uma equipe médica, e hoje tem 12 médicos que trabalham lá com a gente nessa equipe, fora nós sócios, e que é muito azeitada também, né? Pô, isso faz um up. E aí o que acontece, Erivelton? João
Bastante paciente. Eu tenho bastante paciente. O ISO também. De novo, cada um de um jeito. Os médicos, a Priscila, que trabalhava comigo, você sabe disso, Lembro cresceu pra caramba. Paulo Bianchi entrou na clínica, também trazendo os pacientes dele. Alguns médicos da nossa equipe, o Vinícius, enfim, não vou quis ficar citando todos os Eu nomes. conheço o Vinícius também. Crescendo. A Flávia chegou agora, Flávia mais Torelli. recente. É assim, sabe o que aconteceu, cara? Hoje, acredite no que eu tô te dizendo, mais de 50% do movimento A Originário não é uma clínica aberta, a gente não tem médico externo. Foi uma opção que a gente fez. Depois a gente pode até discutir isso. É uma opção. Mas o que a gente faz é formar os médicos lá dentro e eles ficarem, a gente tem um plano de carreira e tal. E o fato é que a equipe médica hoje, tirando os diretores, trazem mais pacientes juntos, né? Do que o João ou do que o George, entendeu? Então, assim... Quer dizer, os sócios fundadores hoje já não representa a maioria dos ciclos gerados. Antes o que acontecia é que a gente era a maioria, assim, claro. Disparado. Mas hoje a equipe médica, claro, são muito mais médicos. Sim, natural. Né? Individualmente, claro, o maior movimento sou eu, o João, o Iso e tal. Mas só a somatória, olha só que legal, cara. E os médicos que nós formamos. Pô, isso aí faz todo sentido. Faz muita diferença porque a cultura que é nossa. Pro laboratório, as condutas são muito homogêneas. Então, pro laboratório, isso gera melhor resultado. Então, assim, eu tô muito contente com o rumo. E aí, o que acontece? Com esse número de pacientes que a gente tem, acabam tornando o nome a marca se constrói, né? Sim, sem dúvida. Porque aí a Originário ficou muito grande aqui em São Paulo. Não, né? E cresceu muito. A sua estratégia, assim, a estratégia Originário de formar e incorporar os melhores, naturalmente. Primeiro, tem um risco. Um risco de você formar e entregar para o mercado. Teoricamente, você fica com os melhores. Ok. Mas se você não... E vai acontecer isso. Isso é o preço do jogo. É o preço do jogo. E você, em qualquer coisa que você faça, essa é a minha opinião, pelo menos, eu posso até ouvir de você que tem mais experiência. Quando que você não corre risco, cara? Não tem risco. Porque o outro risco do modelo aberto, que é o Open Lab, é que você, hoje, você precisa disputar o ciclo. Ou seja, você precisa disputar o especialista. É isso aí. E assim como o paciente, ele é infiel. Não tem fidelidade. Não tem. Com todo respeito a alguns modelos que eu conheço e sei por aí, existe... eu não gosto, já aconteceu de alguém me trazer uma situação e eu falei, cara, você chegou até aqui com esse tipo de comportamento? Não. Faz isso não. Você está corretíssimo. Porque não foi isso que te trouxe até aqui. Não é sobre uma diferença adicional, não é isso aqui. É legal, eu acho isso bacana. Mas você não precisa disso, cara. Você ter acesso a um cara como você, a um cara como o João, você participar desse ecossistema, você estar aí, não tem preço. Agora que você atingiu 100 ciclos, 150 ciclos, né, que aí veio o outro te chamar. Por que não te chamou quando você tinha 0? No minuto 1, é isso aí. Que você estava pronto para o mercado, você não tinha autoridade nenhuma, quem te chamou? E quem que pegou na sua mão ali? Quem foi que te chamou e falou assim, como é que você está hoje? Isso tem preço. Não é esse preço aqui que você tá me mostrando. Eu acho que é assim... Eu não gosto disso, já deixo isso bem claro, eu já falei. Esse modelo do Open Lab, e você tem razão, e a verdade é a seguinte, né, sabe onde que eu acho, Erivelton, a gente estava falando de riscos, né, desse nosso modelo, sempre vai ter o risco, a gente tá com tempo... Estamos entrando na parte final. Sempre vai ter um risco, né? De perder, de a pessoa sair, levar os casos dela, ou levar o nosso know-how. É verdade isso. Só que veja, cara, se você trabalha, onde que você diminui o risco? Primeiro, você não explora ninguém.
Primeira coisa é isso. O problema é isso, né? Tem gente que, se você não explora, se você fizer uma coisa justa, eu vou te dizer, sabe como é que foi feito o plano de carreira da Originari? Não. A gente chegou pros médicos que trabalhavam lá na época e falamos, vocês vão montar um plano de carreira e vocês vão apresentar pra gente. Vocês montam aí, o que vocês acham que é justo? Então hoje a gente tem um plano de carreira médico júnior, pleno 1, pleno 2, sênior, médico associado e depois em algum momento vai virar sócio dependendo de alguns fatores, certo? Então o cara tem uma trilha. Tem a trilha. Então esse é um segredo, é ter plano de carreira. Você vai perder o cara se de repente o cara ficar que nem eu fiquei lá na Huntington na época, quer dizer, sem ter horizonte, porque teve uma época que eu atingi um topo ali que eu não ia mais pra frente, porque eu não tinha plano de carreira. Talvez se eu tivesse tido plano de carreira, será que eu teria saído? Talvez será não. que hoje eu não seria um cara importante lá na Huntington? Do jeito que eu sou? Entendeu? Né? Então assim, onde que você diminui esse risco daí? Fazendo um plano de carreira. Só que mais do que isso, cara, um plano de carreira justo. Quem mais adequado para montar o plano de carreira do que o próprio cara que vai viver isso? Eles montaram, isso aí não foi inventado, tá? Isso eu li um livro, a gente ficou nessa época, né, de gestão, fui ler um livro de gestão, um livro americano, um cara lá de Harvard, e aí ele falava isso. Deixa o cara, o teu colaborador precisa ter uma sensação de pertencimento, é isso que, não é dinheiro, cara, não é dinheiro, né? O que vai deixar o cara lá ligado a você é a sensação de pertencimento. E aí uma das estratégias é isso, é deixar os caras participarem das decisões. E aí a gente chegou e combinou isso, vamos fazer isso com esses caras. Vamos ver o que sai daí. Pô, cara, eles montaram um plano de carreira que nós aceitamos. Porque, claro, eles tinham que apresentar pra gente. Então era justo. Então, ter um plano de carreira justo, com sensação de pertencimento, transparência e cumprir, né? Claro. Cumprir o negócio que você combinou. Se você combinou, cumpre. Cara, a gente não perdeu ninguém até agora. Pode ser sorte, mas a gente não perdeu ninguém até agora. Falando em sorte, ela te ajudou muito? Ou você estava preparado? Não, cara, sorte ela é super importante, mas ela sozinha não é nada, né? Se a sorte vier e você não estiver preparado, ela não serviu pra nada, né? Você pode até achar que é azar. Pode. Não é verdade? É. E outra, cara, você cria, né, isso, né, Erivelton? Você não acha, cara? Pô, foi sorte essa menina ter aparecido aqui. Lembra que eu falei? Sorte, né? Foi sorte. Foi sorte ela ter aparecido aqui e ter feito o meu filme lá na mini rede social que existia na época. Você deu um puta azar quando a Huntington decide não ir pra Campinas. Mas foi uma puta sorte, né? É isso, né? Depende de onde você tá olhando. Então, e depende de onde tá olhando e a tua atitude em relação àquilo. Porque foi sorte essa menina. Esse exemplo da Huntington é isso. Qual foi minha atitude? Eu saí e montei sozinho. Pô, foi melhor pra mim no final das contas. Eu fiz. Imagina que a minha mãe ia existir. Não. Na clínica, se a Huntington tivesse lá, não. Ia ser aquele esquema que não é o esquema que me fez ser o que eu sou hoje. Não é. Essa menina aqui, se ela fala com as outras e eu não atendo as outras com o acolhimento que a gente atendeu, será que ia adiantar ela ficar falando de mim? Não. Então a sorte existe. Tem que encontrar o preparo, né? Você tem que estar preparado. Muito bom, cara. Tempo aqui contigo, ó. Voou. Porra, cara, daria mais uns 3. Eu também acho, cara. Foi demais. Foi legal. Cara, pra gente encerrar, eu sempre gosto de pedir. Você tem legado, você tem inovação, né? A gente tá falando de mercado. Deixa uma sequência de conselho do que você viveu, minimamente organizados, para quem está vendo esse podcast. A primeira coisa, e a gente falou bastante sobre isso, eu acho que persistência e resiliência, tá? Eu acho que as dificuldades, elas existem, né? E se você olhar para o lado, sempre o jardim do outro parece melhor do que o teu, né? Ainda mais nesse mundo de hoje, com as redes sociais, que todo mundo fica publicando só o que tá legal e deixa pra lá o que não tá legal, né? Só que as dificuldades, elas existem pra gente suplantá-las. E a gente não tem outra opção.
a gente tem que suplantá-las. Só que você só vai suplantar as dificuldades com persistência e resiliência. A outra coisa que eu aconselho as pessoas, e eu tento fazer isso até hoje, apesar da posição que eu tenho hoje, é humildade. Porque para mim isso foi muito importante, né? Então, humildade mesmo, de você saber que eu aprendo até hoje com os meninos mais novos do que eu, que trabalham, que são meus fellows, que são meus estagiários. Eu aprendo com eles. Mas para você aproveitar isso, você precisa ser humilde. Senão, se você acha que você sabe tudo já, eu aprendi hoje com você, aliás, né? Sempre eu aprendo com você. Obrigado. Né? A gente sempre... A humildade, ela torna você mais atento às oportunidades, eu acho, sabe? Então é isso. Eu acho que... Não sei se tem um roteiro, mas eu acho que se as coisas vão acontecendo na nossa vida, mas se a gente tiver resiliência, persistência e humildade, a gente vai transformando isso no que a gente acha que é adequado pra gente, né? Acho que é isso. Perfeito. Se você gostou desse podcast, encaminha para alguém que você acha que possa fazer sentido. Deixa um like, faça um comentário. Eu agradeço muito aqui a Centogene e a Spectrum, que apoia esse canal desde o princípio, tem apoiado, e isso faz muito sentido. Você pode ouvir no Spotify e também no YouTube. E lá no meu perfil no Instagram, eu sempre deixo alguns cortes. Então, encaminhe para alguém que você acha que faça sentido, se foi bom para você. Dr. Jorge, muito obrigado. Obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Obrigado a você, foi ótimo. Melhor impossível. Obrigado. Um abraço a todos e até o próximo.